Olá, está começando mais um Conexão USP. Em março celebra-se o Mês da Mulher, um movimento que teve sua origem na busca por direitos e que ainda hoje suscita a reflexão sobre como estamos distantes da chamada igualdade de gênero. É em busca dessa igualdade no âmbito da universidade que o escritório USP Mulheres trabalha desde 2016. E para falar mais sobre esse tema, estamos conectados aqui com a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que coordena o USP Mulheres desde outubro de 2019. Professora, muito obrigado por essa conexão conosco hoje. Eu é que agradeço, tenho imenso prazer de estar aqui com vocês, falando das mulheres na universidade, do escritório USP Mulheres, e eu quero me colocar sempre às ordens. Eu acho que é um trabalho de esclarecimento que eu considero muito importante. Agradeço muito a você, Vitora Paula, e toda a TV Bauru da universidade. Professora, por que discutir a questão das mulheres no âmbito da universidade, que essa é a proposta do USP Mulheres? Por que esse tema? Esse tema eu reputo essencial. É claro que ele é um tema essencial no mundo contemporâneo. E a universidade, ela é uma instituição da sociedade. E ela é também um microcosmo da vida social. Então, o que acontece na sociedade reverbera, se desdobra também no ambiente da universidade. É claro que não da mesma maneira, porque as instituições têm uma lógica própria. No caso da universidade, ela pressupõe o ensino, a pesquisa, a formação profissional, a formação de intelectuais, a formação de cultura. E essas instituições, ditas isonômicas como a universidade, por que isonômicas? Porque, em princípio, a carreira é igual para todo mundo. Sim. O salário também, nos patamares da carreira, o salário também é igual. No entanto, e apesar disso, há padrões de desigualdade de gênero entre mulheres e homens muito visíveis às vezes e, por vezes, o que é mais difícil de tratar, corre essa desigualdade subjacentemente à cultura da universidade e, por vezes, a gente sequer dá conta. Bom, professor, além do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, celebrou-se também em 11 de fevereiro o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. As mulheres pesquisadoras ainda enfrentam muitos obstáculos aí para fazer ciência? Eu vou te dar um dado, né? E este dado diz respeito a uma série de 10 anos. Até 2019, até 2020. Em 10 anos, este padrão não mudou. A USP tem 39% de professoras e, portanto, 61% de professores homens. Bom, 61% de homens e 39% de mulheres já revela uma desigualdade. Mas se a gente olha a carreira, o que se percebe? Se percebe que dessas mulheres, deste contingente feminino, apenas 39% alcança o topo da carreira, isto é, a titulatura. Completa a carreira universitária. E essas mulheres, esse 39%, apenas 27% chega a cargos de gestão. E quando a gente fala em cargos de gestão, eu me refiro a uma multiplicidade de cargos, chefias, coordenadorias, diretorias, não quer dizer gestão, alta gestão da universidade, como, por exemplo, as pró-reitorias, etc. Nem estou falando na figura, né, propriamente do gabinete do reitor. O alto escalão, né?
O alto escalão. Estou falando já de um universo altamente diferenciado de chefias. Bom, isso quer dizer o quê? O que teria acontecido? Né? E esse padrão não se transforma. E eu tenho muito claro para mim que isso só irá mudar caso políticas afirmativas sejam feitas, e eu as considero necessárias, no âmbito da universidade. Bom, isso quer dizer que há, primeiro, alguns mecanismos invisíveis que tornam as mulheres menos competitivas no âmbito da universidade. Esses invisíveis, que é uma cultura subjacente, à qual eu já me referi, dizem respeito, por exemplo, ela é uma mulher, ela vai ter filho, ela não pode, ou qualquer coisa assim. São os diferentes estereótipos, né, existentes. E, de outro lado, há um mecanismo real, uma existência real, que são as mulheres, que é a maternidade. A maternidade, é claro que ela afasta as mulheres da vida produtiva imediatamente. Na pandemia, nós temos visto isso com uma grande agudeza. Como se manifesta? Isso são dados internacionais, não são dados do Brasil. Nós nem temos dados muito precisos. Entre as acadêmicas, a produção das mulheres foi reduzida a 50%. E dos acadêmicos se manteve como era antes da pandemia. Quer dizer, isso envolve muitas questões: o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, que também não estão indo à escola, e, comumente, o cuidado com os mais velhos. Então, essas funções, né, essas funções. As crianças não estão na escola, a mãe tem que ajudar também a fazer a lição de casa, ocupar o papel de professora ou de professor. Cuida eventualmente de um pai, né, que está mais velho. Do pai, da mãe, que estão velhos. Delas, né? Exatamente. E isso quer dizer o quê? Que há um conjunto de atividades que são atribuídas às mulheres, que elas continuam exercendo, que nós continuamos exercendo, e que tornam as mulheres menos competitivas. E, professora, quais as iniciativas aí para romper esse machismo estrutural que existe na universidade, pelo que a senhora está falando? As portarias que a Pró-Reitoria fez, propôs que o escritório propôs à Pró-Reitoria de pós-graduação, aquele conjunto de portarias que agora vai sair uma outra, que é sobre mulheres pesquisadoras, revelam muito isso. Eu fui percebendo, assim que eu assumi o escritório, o que eu percebi em reuniões com professoras? Que em certas áreas, eu sou socióloga, então a minha área isso não acontece. A professora, quando sai em licença maternidade, ela é desligada da pós, porque aquele período é um período em que ela não vai produzir quase, né? E aí isso pode baixar o conceito do programa. Ela é religada lá na frente, mas isso é de uma injustiça, porque o que se está fazendo é punir a maternidade, que devia ser apoiada. Então, isso foi uma das portarias. A outra portaria, o que os levantamentos que o escritório fez, que não havia, nós percebemos. Percebemos que a maternidade, ela acontece, sobretudo, na pós-graduação, no nível do doutorado, quando as alunas estão fazendo doutoramento. Tem também no mestrado, mas não é muito significativo, e nem na graduação. Só que a licença maternidade,
por lei, ela cobre 6 meses, mas as bolsas, só 4 meses. Então, numa combinação com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o pró-reitor acolheu essa demanda e o reitor fez a portaria. O professor Barran tem muita sensibilidade para essa questão do gênero. A USP estendeu para mais 2 meses a bolsa, por conta da USP. A outra foi a criação do pai cientista. Quer dizer, se ele é aluno, ele tem... O levantamento que fizemos mostrava que os pais praticamente não tiravam licença. No nível funcional, sim, que há um direito, né, de se afastar 20 dias. Eles, às vezes, quando tirava, era 5 dias, você combinava ali com o orientador. Então, agora tem uma medida, uma portaria que oferece uma bolsa ao pai pesquisador por 1 mês, porque a maternidade... ela tem que ser uma maternidade responsável, ela envolve a mãe e o pai. E se a gente não mudar essa política, quer dizer, não mudar a cultura, e a desigualdade de gênero, ela está ligada a uma cultura que considerou sempre as mulheres ou seres secundários, se nós não fizermos uma mudança de atitude também dos homens, eles têm que ser copartícipes desse momento e de toda a relação conjugal ou a relação de companheirismo, nada vai mudar do ponto de vista da desigualdade de gênero. Só para te dar um outro exemplo, para não dizer que eu falei só das professoras. No nível funcional, na carreira administrativa, esses padrões... Mas o USP Mulheres, era uma pergunta. O USP Mulheres não envolve só docentes, né? É as docentes, as discentes, os funcionários, é todo mundo, né? O USP Mulheres trabalha em prol de todas as mulheres da universidade, né? Todas as mulheres. Continua, então, não, faz muito bem. No nível funcional, o que nós percebemos? Os setores, digamos, mais raros da administração, como o setor financeiro, é dominado por funcionários homens. As mulheres estão mais nas áreas acadêmicas, aquela que tem uma relação com as antigas funções das mulheres, de professora, etc. Né? E também, na ascensão na carreira, há uma imensa desigualdade entre mulheres e homens. Entre estudantes, ocorre uma coisa interessante. 51% dos estudantes de pós-graduação, de doutorado, 51%, é composto por mulheres. Isso quer dizer coisas boas e quer dizer coisas também que levam à reflexão. A primeira é que as mulheres estão se qualificando. Claro, a pós-graduação qualifica profissionalmente as pessoas. Um avanço, então. É um avanço. Mas pode dizer também que elas demoram a entrar no mercado de trabalho por causa da maternidade, porque é exatamente aí, que a maior parte tem bebê. Tanto que a outra constatação é que a carreira das mulheres é mais tardia. Há mulheres que dizem assim, mulheres cientistas da USP importantes, se olharem o meu currículo, quando eu tive os meus filhos, eu tenho um vazio de produção. Não é um vazio absoluto nunca, mas para mostrar os padrões diferenciais. Né? E isto tem uma coisa boa também, como eu te disse, que é a qualificação. Quer dizer, tem mais mulheres na universidade hoje. Porém, a isso não corresponde a entrada na carreira. Né? E, finalmente, nós temos que debater essa problemática do gênero. Por quê? Ela faz parte
de dois guarda-chuvas, digamos assim. Um é o grande guarda-chuva dos direitos humanos. O outro é o da desigualdade social. A desigualdade de gênero é uma manifestação da desigualdade existente nas sociedades. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Como todos sabemos. O Brasil já chegou a ser, agora não, chegou a ser a sexta economia do mundo. Quando ele era a sétima economia do mundo, ele também ocupava o sétimo lugar entre os países mais desiguais do mundo. A pandemia escancarou isso de novo. Né? E é interessante ver que no Brasil, e aí fora da universidade, 51% dos lares são monoparentais, é a mãe com seus filhos. 47% desses lares, as famílias estão abaixo da linha da pobreza. São mulheres, em geral mulheres negras. O que também o escritório se propõe? Né? Nós lançamos a pesquisa que eu convido vocês a visitar, foi gravada, inclusive, no Dia da Mulher, no dia 8 das mulheres, porque as mulheres são seres plurais, né? E nós lançamos a pesquisa sobre a comunidade uspiana durante a pandemia. Lá está escancarada a dificuldade das professoras e das funcionárias de manterem as suas atividades ao mesmo tempo. Então, a gente fala em tripla jornada de trabalho. Teve uma pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência que falou uma coisa interessantíssima. Ela disse, não é nem tripla atividade, jornada de trabalho. É uma atividade incessante, que não cessa. Aí eu vi uma fotografia do jornal Folha de São Paulo, que era uma profissional no seu escritório, ao mesmo tempo que estava na sua atividade de trabalho online, atendia a filhinha do lado. Às vezes, algumas ficam balançando o berço enquanto estão trabalhando. O que isso significa na universidade? Olha, nós não teremos uma sociedade com padrões civilizatórios se nós não rompermos essas desigualdades. E a universidade, ela tem um papel muito importante nisso, porque é o lugar do esclarecimento, ou pelo menos deve ser, é o lugar do conhecimento, é o lugar da ciência. E o que a universidade faz tem que servir de modelo para a sociedade. Então, por que é necessária essa discussão? Ela é necessária por todos os motivos, no âmbito da sociedade em geral, fica claro. Mas por que dentro da universidade? Porque na universidade vigem padrões de desigualdades terríveis. Por exemplo, eu conversei muito com as professoras durante a pandemia, e uma das medidas que o senhor reitor tomou é que aquele regime probatório, que era de 5 anos, no caso das professoras em regime probatório, ia ser estendido para mais 1 ano. Né? E eu acho que a universidade tem que propor critérios isonômicos em bancas, etc. Nós estamos trabalhando nesse sentido, porque isso é uma expressão de justiça e de justiça que envolve um componente civilizacional. Bom, professora, a senhora falou um pouco do papel do homem nesse processo de romper com esse machismo estrutural. Vocês também têm uma parceria aí com a ONU Mulheres no programa Eles por Elas. Fala um pouco aí dessa iniciativa. Eu acho que sem os homens não existe essa luta. Tá? Bom, o programa He for She
Ele foi proposto, ele é uma parceria, quer dizer, eles por elas, para elas. Ele é uma parceria é uma proposta da ONU com uma parceria entre universidades e empresas. Foram escolhidas 10 universidades no mundo, a USP é uma delas. A única do Brasil, né? Hein? A única do Brasil, né? E a única da América Latina. Tem universidade canadense, americana, naturalmente, francesa, japonesa, na África do Sul, na África, na Nigéria, enfim, na Inglaterra, são várias universidades. Então, isso é muito honroso para a USP, né? Ter sido escolhida para ser a única universidade latino-americana a participar desse programa da ONU. Qual é a proposta? Era porque ele está num processo de transição, que eu já te digo, para um outro projeto importante também. A proposta é eles para elas, quer dizer, é a mudança de cultura que eu tenho te falado, uma mudança de valores. Quando eu cheguei no escritório USP Mulheres, eu levei um homem, que é o pesquisador, o doutor, é o Rodrigo Amaral. Isso no início causou uma estranheza. Eu vi na equipe lá, são todas mulheres e só ele, né, na equipe, na composição da equipe. E é ele que concebe e coordena as pesquisas. Ele foi me orientando, fez doutoramento comigo, estágio na Alemanha, ele é um especialista em pesquisa social. Então, eu disse, isso é uma alienação, é um absurdo. Primeiro, porque gênero é uma categoria relacional, se define numa relação. E, portanto, isso envolve mulheres e homens e formas diferenciadas de identidade. No evento da Pró-Reitoria de Pesquisa, que eu participei de uma mesa, na segunda-feira, tinha, e eu achei muito interessante, eu louvei isso, tinha uma professora trans nesse evento da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, você tem que trabalhar com essas identidades, digamos, com essas identidades nesse caso específico, nessa que define mulheres e homens, etc. Os homens são parceiros. O que é a ideia de eliminar homens? Isso é uma insanidade absoluta. Então, eu acho que foi a inclinação que eu fiz no escritório, foi uma inclinação que estava muito ligada à ideia da violência, e sobretudo a violência sexual, etc. É assédio em geral. A USP já não tem nenhum caso de estupro, já há alguns anos, né? Agora, nós também trabalhamos com as formas diferenciadas de assédio, mas isso foi uma conquista. Quando eu cheguei no escritório, já tinha acontecido isso. Uma conquista da USP, que envolve toda a parte também da superintendência de informação e de segurança, isso tudo foi um trabalho conjunto, e o escritório participou na gestão da professora Eva Blay, como, por exemplo, como vamos iluminar o campus, e etc. Então, agora o programa da ONU, ele está num processo de transição que é um desdobramento do Rio-Fuxi, para um programa que chama Generation Equality, Geração Igualdade. E a gente tem que escolher a linha de pesquisa a qual a universidade vai aderir. O escritório, em comum acordo com o professor Varran, com o reitor, nós escolhemos justiça econômica, porque esses padrões, eles vão também de desigualdade, aparecem
externamente todo mundo já sabe, tem estatísticas nas formas de remuneração. Internamente na universidade aparece no fato das mulheres não chegarem, a grande maioria não chegar ao topo da carreira. E então nós vamos debater o problema da justiça econômica e social. E aí a proposta que foi feita, porque a USP era um membro do Rio4X, com outros. Agora nós propusemos ocupar a posição de líder. Isso envolve trazer outras universidades para trabalharem conosco nessa área. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para a universidade, né? A geração igualdade, no fundo, está ligada à ideia de que nós temos que superar, né? Uma vez trabalhando nessa relação que você disse, mulheres e homens, nós temos que superar esse momento para efetivamente afirmarmos uma igualdade entre as gerações. Então, você é muito bem-vindo, se quiser colaborar com o escritório, né? Porque tanto que agora eu estou montando um programa que chama Masculinidades, né, para que homens participem. Porque, na verdade, a frase notável da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, é a mesma coisa quando você pensa a masculinidade. Não se nasce o homem com certos papéis, torna-se num processo educativo, num processo de construção desses padrões, e a noção do gênero é a noção que ela se propõe superar a distinção por meio biológico. Quer dizer, mostrar que é uma construção social e uma construção histórica que varia também no tempo. Eu queria que a senhora deixasse algum contato aí para o pessoal conhecer mais o USP Mulheres. Eu acho que foi muito produtivo o nosso bate-papo, mas um contato aí para ter mais informações sobre o escritório USP Mulheres. Em primeiro lugar, o escritório USP Mulheres tem um e-mail facílio, né? Que é uspmulheres, junto, tudo minúsculo, @usp.br. E tem um telefone também, né? Agora nós estamos trabalhando online, né? O telefone é 11 26481371, né? E ele está sediado lá no Centro de Difusão Internacional, naquele prédio, está no 2º andar, e eu estou doida para a gente poder voltar fisicamente para aquele lugar, porque quando a gente começa a voltar, está acontecendo essa barbárie no Brasil de novo, então a gente continua trabalhando online. Eu quero convidar todos a visitarem a página do USP Mulheres. Na página nós temos Facebook, nós temos Twitter, e tem todas as informações lá, todos os programas. Por favor, visitem a página do USP Mulheres. Professora, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada a você, foi um prazer, Vitor. O Conexão USP de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.